A profissão de professor é praticamente tão antiga quanto a humanidade. Sua importância para a sociedade é e sempre foi realmente muito grande. Como os professores sempre foram, vamos dizer assim, dotados de um conhecimento superior, quase nunca tiveram sua integridade e seu caráter questionados. O respeito é a palavra que permeia essa profissão. Quando acontece algo numa escola, você logo imagina que algum aluno tenha sido responsável. Se não concordar, lembre-se dos mais diversos casos de ataques às escolas e faculdades nos Estados Unidos. Mas você já ouviu casos de distúrbios psicóticos de professores? De ataques descompensados de quem está ali sendo pago para ensinar? Muito provavelmente não, certo? Mas saibam que eles também são capazes de realizar barbáries, atrocidades e as piores coisas que sua cabeça pode imaginar. Então, por conta desse pequeno número de maníacos, agora vamos passar para você alguns dos mais cruéis, sanguinários e perigosos professores de que se tem notícia, o que ocorreu com suas vítimas e as motivações do crime, claro, se eles tiveram. Eu sou o Boco e está começando mais um baseado em fatos reais aqui no canal Fatos Desconhecidos. Número 1. Station Strangler, 1986 a 1994. Local: Cidade do Cabo, África do Sul. Criminoso: Norman Afzaal Simons. Vítimas: 22 pessoas. Esse caso aconteceu na Cidade do Cabo, uma das capitais da África do Sul, no final dos anos 80 e começo dos anos 90. O envolvido principal se chama Norman Afzaal Simons, um professor de escola primária nascido e criado na cidade. Como você pode imaginar, neste momento, ao saber disso, as vítimas do cruel criminoso foram crianças, entre 9 e 13 anos de idade, que estudavam ainda no primário. Será que as crianças atacadas eram seus alunos? Ele era conhecido por ser bastante culto, falava 7 idiomas e era um apreciador de música clássica. Mas ficou muito mais conhecido por seu bárbaro crime, por seus crimes bárbaros. Seu apelido era o Estrangulador da Estação, e o motivo você vai entender agora. Ele agia com as crianças do seguinte modo: ele as atraía para uma estação de trem e, a partir daí, cometia suas atrocidades. Apesar de ser condenado por apenas um crime, o sequestro e assassinato de um menino chamado Elroy Van Ruy, ele foi ligado a mais de 21 casos de abuso e assassinato de crianças. Ele primeiro sodomizava suas vítimas. Isso quer dizer que ele estuprava impiedosamente as crianças. Depois, ele as estrangulava com as suas próprias roupas, muitas vezes com a camiseta que estavam vestindo. Essas crianças abusadas e assassinadas foram todas encontradas em valas numa área suburbana e periférica da Cidade do Cabo. Os assassinatos começaram em 1986 e só foram parar no ano de 1994, exatamente quando Norman Simons foi preso. Mas, como falamos, as provas foram suficientes naquele momento para provar apenas a morte de Elroy Van Ruy. Algum tempo depois, mais 6 mortes foram creditadas a ele. Mas a juíza do caso alegou que o prazo de condenação já havia prescrito. No final, ele foi condenado a 35 anos de prisão, 25 por assassinato e 10 pelo sequestro de Elroy. Em sua defesa, ele alegou que durante muito tempo tinha sido abusado e sodomizado pelo irmão, o que fez com que ele tivesse o comportamento agressivo que o levou a cometer os crimes bárbaros que ele cometeu. Ele ainda está na prisão e poderá estar solto daqui 10 anos. E aí, você concorda com isso? Dá para confiar que um maníaco em série não voltará a atacar? Número 2. Ataque de Fúria. Ano 2004. Local: Hunan, China. Criminoso: Liu Hongwen. Vítimas: 4 crianças.
Essa história tem uma pitada grande de horror. Afinal, a arma do crime foi uma faca de cortar carne e suas vítimas fatais eram crianças, que eram alunas da assassina em questão. Chamada Liu Hongwen, a professora de 28 anos sofria de problemas mentais, entre eles, a esquizofrenia. Ela, por conta de seus problemas, sofreu um surto e promoveu o ataque. A tragédia aconteceu na província de Hunan, parte central da China, no dia 30 de setembro do ano de 2004. Liu trabalhava há um ano na instituição e nunca havia passado por uma crise da doença. Seu histórico não gerava nenhuma preocupação para qualquer pessoa do colégio. Entretanto, as coisas que pareciam bem certinhas foram interrompidas por um grande surto e um terrível acontecimento. Armada com uma faca, a professora foi na sala do primeiro ano, ou seja, das crianças mais novas da escola, e as atacou, matando 4 da classe. Em seguida, ela partiu para outras partes do colégio e continuou a carnificina. Atacou e feriu gravemente mais 9 alunos do colégio e 3 professores. Ainda não acabou. Ela fechou algumas saídas e continuou no colégio usando outros alunos como reféns. Detalhadamente, foram 65 pessoas enclausuradas com a assassina. Após uma demorada negociação com um representante do governo local, ela liberou as crianças mantidas como reféns. E ao ser perguntada sobre a motivação de seu crime, ela alegou que não tinha nenhuma. Liu Hongwen foi ao júri, mas não foi condenada. Ela foi declarada não culpada por conta de seus problemas mentais e ficou livre de cumprir sua pena na cadeia. O colégio, no entanto, teve que sofrer diversas reformas e ser remodelado para que as marcas da tragédia não fossem mais vistas e nem lembradas. Número 3, primeiro da história. Local, Bremen, Alemanha. Criminoso, Heinz Schmidt. Vítimas, 5 crianças mortas e 21 feridas. Falamos dos diversos casos que envolvem estudantes que atacaram seus colégios algumas vezes aqui no canal. Se não viu, dê uma olhada aqui no nosso canal. Mas o primeiro ataque em série a uma escola na história foi cometida por um professor. Isso aconteceu em 1913, na cidade de Bremen, na Alemanha. A história é a seguinte. Um professor desempregado chamado Heinz Schmidt invadiu uma escola da cidade com uma arma em punhos e completamente disposto a matar quem aparecesse em sua frente. Era a hora do recreio e a professora Maria Paul dispunha seus alunos em filas para a saída ordenada. Este foi o momento em que Heinz subiu as escadas e começou a atirar indiscriminadamente nas crianças. 2 meninas foram atingidas nos primeiros tiros e faleceram ali na hora. Uma que tentou escapar pela escada se desequilibrou e caiu. Ela também não sobreviveu. A professora Maria conseguiu colocar as crianças de sua turma novamente na sala de aula e as trancou. Neste momento, o zelador pulou nas costas do atirador e entrou em luta corporal. Porém, o trabalhador levou um tiro no seu rosto e Heinz continuou sua matança. Haviam algumas crianças passando pelo pátio naquele momento, afinal era recreio. Ele, continuando o seu ato de maldade, atirou e feriu 5 delas. Um professor ainda tentou defendê-las e também recebeu 2 tiros. Entretanto, ele e o zelador, incrivelmente, sobreviveram. A vizinhança escutou o que acontecia ali, até que um treinador entrou na escola e deferiu um golpe com um rastelo em Heinz. Ele foi preso na hora e, por pouco, não foi linchado pela multidão enfurecida que o aguardava do lado de fora. No total, foram 5 crianças mortas e incríveis 21 pessoas feridas. No seu julgamento, Heinz foi julgado como portador de problemas mentais e foi para um manicômio até o dia de sua morte, que ocorreu 20 anos depois. A violência destes agressores foi contra crianças. Você consegue imaginar um crime que possa ser pior que este? Acredite, há muitos casos de ataques cometidos por professores, alguns mais violentos, outros menos, mas tão assustadores quanto os que falamos aqui hoje. Se você quiser saber mais algum ou tem alguma sugestão, conte-nos aqui embaixo na seção de comentários e lembre-se, os psicopatas podem estar em qualquer lugar.
dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua escola. Aí, ao seu lado. Até a próxima.